Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Curso Projetando. Meu nome é Amanda Lima, eu sou arquiteta e hoje a gente vai falar sobre esquadrias de alumínio. Essas esquadrias estão super em alta, elas são versáteis, elas têm diferentes acabamentos, até mesmo acabamento imitando madeira a gente consegue encontrar. São resistentes, mas muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como alinhar essa esquadria dentro do vão, como dar acabamento no vão. Então hoje eu estou aqui no pavimento de uso comum de um prédio para poder mostrar para você vários exemplos de alinhamento e de acabamento. Então fica aqui comigo que o vídeo vai ser muito bom. Bom, e por que existe essa questão da esquadria de alumínio e essa necessidade de definição por onde alinhar o vão? Isso existe porque o acabamento da esquadria de alumínio ele é mais estreito do que o vão da alvenaria. Então, a gente sempre tem alguma parte desse vão que fica exposto. Se a gente alinha por dentro do cômodo, a parte de fora fica exposta. Se a gente alinha por fora, né, a parte de dentro fica exposta. Ou a gente ainda pode alinhar pelo meio e ter um pouquinho de cada lado exposto. Eu não gosto dessa opção e eu vou te explicar por quê ao longo do vídeo. Então eu já te convido a curtir esse vídeo que vai ser maravilhoso. Aproveita e se inscreve no canal, aperta o sininho que vem muita coisa boa por aí. Eu vou te mostrar aqui, eu vou logo filmar um exemplo para você entender do que eu tô falando. Bom, gente, eu vou mostrar esse exemplo aqui, que é de uma porta de alumínio de um banheiro. E observa que essa aqui é a espessura do acabamento da esquadria e essa daqui é a espessura da alvenaria. Então o que acontece foi o que eu falei para vocês, a gente geralmente decide por onde alinhar essa esquadria e a outra parte do vão, ela fica aparente. E normalmente quando a gente alinha por aqui ou por aqui, a gente acaba colocando também um alisar, olha só, que é essa pecinha que ajuda a dar acabamento. Então, essa é uma decisão de projeto que primeiro a gente tem que pensar na questão estética. Observa que esse volume, né, quando a gente pensa num alisar, ele tem um peso visual. Deixa eu buscar um exemplo para você. Agora eu tô filmando aqui o banheiro pela parte de dentro e observa que todo esse conjunto, o lado por onde ele está alinhado, ele traz um peso visual. Então, digamos que a gente estivesse falando de uma fachada. Isso daqui tudo alinhado pelo lado de fora, ele tem um peso visual. Claro que não seria esse tipo de esquadria, teria vidro, coisa e tal, mas ele tem um peso visual. Quando a gente alinha, quando a gente enxerga pelo outro lado, que era o que a gente estava vendo anteriormente, essa esquadria ela já não tem um peso visual tão grande. Então, dependendo do conceito do seu projeto, se você quiser tirar partido dessa esquadria, é melhor você alinhar ela pelo cômodo, né, que você precisa que ele chame mais atenção, tá? Se você estiver, por exemplo, trabalhando com uma esquadria preta, às vezes, poxa, fiz aquela casa maravilhosa, coloquei a esquadria preta na fachada e aí você alinha ela por dentro, ela não vai ter um peso visual tão grande quanto se você estivesse alinhando por fora. Além disso, a gente precisa pensar na questão do acabamento. Quando a gente está falando de um cômodo que ele está todo revestido, como por exemplo um banheiro, a gente sabe que um revestimento chegando de topo num vão, a gente precisa dar acabamento ali, né? Isso quando o revestimento é um porcelanato, uma cerâmica, porque ele não tem acabamento ali naquele topo. Então, quando a gente alinha a esquadria de alumínio por dentro desse cômodo, a gente resolve esse problema. Porque quem vai dar esse acabamento vai ser justamente esse alisar e essa esquadria, como eu mostrei para vocês aqui no banheiro, posso até mostrar novamente para vocês prestarem atenção agora nos detalhes. Caso a gente decida não fazer isso, né, alinhar a esquadria pelo lado oposto aonde tem revestimento, a gente vai precisar de algum acabamento ali naquele vão, ou um acabamento de pedra que vai encarecer, ou virar com revestimento ali por dentro, que sinceramente, esteticamente, eu não gosto muito. Então, a solução que eu costumo dar é tirar partido dessa esquadria para tentar resolver esses acabamentos de revestimento.
Então, mais uma vez aqui, voltando ao exemplo do banheiro, observa que aqui eu tenho revestimento e esse revestimento, ele tá chegando de topo aqui nesse vão, né? E é justamente essa esquadria que tá resolvendo esse acabamento de topo que a gente veria por aqui. Imagina se essa esquadria tivesse alinhada por aqui, né? Imagina se o revestimento estivesse chegando aqui, sem nada para dar acabamento, a gente precisaria de alguma pedra aqui para resolver, ou o próprio revestimento vir aqui e virar aqui por esse lado, que é muito mais sensível, muito mais delicado o acabamento, porque a gente precisaria de uma meia esquadria aqui muito bem feita, não é todo profissional que faz, então é uma solução que ela é mais barata normalmente do que colocar uma pedra, mas o acabamento dela é mais delicado. Então, por isso, eu costumo tirar partido da esquadria de alumínio e colocar ela no lado do vão que eu tenho revestimento. E por que eu falei pra você que eu não gosto da esquadria alinhada pelo meio? Justamente porque ela não resolve nem a questão da estética e nem a questão do acabamento. Por quê? Se eu coloco aqui pelo meio, eu não tenho peso visual dessa esquadria em nenhum dos dois lados. Normalmente eu gosto de tirar partido disso, né, e colocar ou de um lado ou do outro. E se eu coloco pelo meio, eu tenho sempre o problema do acabamento no lado onde eu tenho revestimento. Aí você pode até se perguntar, pô, Amanda, mas nem todos os cômodos têm revestimento. Sim, se for um quarto, né, que não tenha um revestimento cerâmico e tal, você não tem esse problema. Mas você tem que considerar que essas áreas molhadas são sempre as áreas mais problemáticas, né, mais complicadas de se resolver. Bom, então digamos que você opte por essa sugestão que eu dei, que é alinhar a esquadria por dentro do vão, onde você tem um revestimento. Ainda assim, se for uma janela, você vai precisar dar um acabamento no peitoril. A gente torna o acabamento muito melhor, o acabamento mais resistente e a gente ainda torna mais impermeável. A gente tem que considerar que a água, gente, a água é terrível, sempre acha um caminhozinho. Então, quando a gente dá esse acabamento em pedra no peitoril, a gente torna toda a construção, né, como um todo resistente. Lembrando que se a gente está falando de prédios, a gente tem que seguir o padrão de pedra, né, de peitoril do prédio, da fachada. Lá no meu Instagram, eu já postei alguns exemplos de detalhes de peitoril que são muito bons. Se você ainda não me segue, aproveita e passa por lá, porque tem conteúdo diário de projetos, de obra, de dia a dia, da nossa loucura e da nossa vida profissional. Olha, esse aqui é um exemplo de uma janela que o vão tá alinhado por dentro, não é um cômodo molhado, é uma brinquedoteca, mas mesmo assim foi adotado como padrão nesse prédio, alinhar tudo por dentro, tá? Nesse caso aqui era indiferente se a gente alinhasse por dentro ou por fora, mas todas as esquadrias, por exemplo, ali eu tenho banheiros e tal, todas do banheiro estão alinhadas por dentro, e aí ia ficar esquisito alinhar só essa daqui por fora, então a gente sempre tem que pensar no conjunto. Mas observa que mesmo a gente não tendo acabamento no vão, no requadro do vão, é simplesmente a textura virando, a gente tem aqui um peitoril de pedra, tá? É sempre interessante que esse peitoril ultrapasse um pouquinho, ó, por baixo aqui, que a gente tenha um pequeno balanço em relação à alvenaria para poder dar acabamento. Se essa janela é uma janela interna como essa, que está dentro de um corredor que não recebe chuva diretamente, esse peitoril aqui ele não precisa ser tão grande, 1 centímetro, 1,5 centímetros resolve. Se essa janela é uma janela externa que recebe chuva, eu recomendo que você coloque esse peitoril de pelo menos 2 centímetros e considere uma pingadeira. Para que serve a pingadeira? A pingadeira é um risco que a gente faz aqui por baixo e a função dela é que a água venha, escorra, encoste na pingadeira e caia antes de escorrer pela textura, porque quando ela escorre pela textura, ela vem sujando, né? Ela traz toda essa sujeira e vem descendo e sujando. Então essa pingadeira tem justamente essa função. E aí, conseguiu entender a lógica que está por trás disso? Eu espero que sim. Se por acaso você ainda tem dúvidas sobre a pedra que vai dar acabamento, eu te convido a ficar aqui no canal, porque em breve vai sair um vídeo diretamente da marmoraria, onde a gente vai falar sobre várias opções de granito, de mármore, de quartzo, sobre as pedras mais adequadas. Você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então aproveita, se inscreve no canal, aperta o sininho para ser notificado
sempre que eu postar alguma novidade por aqui, ok? Vem projetar comigo!